Alves, e você com essa violência toda no estádio lá em Joinville, o Vasco tomando de 5, caindo de 4, como é que pode um negócio desse, hein? Conta pra mim. Isso aí é efeito Roberto Dinamite ou ainda é efeito Eurico Miranda retardado? Ô Ronaldo, você falou no início aí de eu estar triste, é óbvio que eu tô triste, mas eu tô mais que triste. Eu tô com raiva, com ódio desse safado, desse frouxo chamado Roberto Dinamite. Essa situação que está acontecendo no Vasco agora, ela é uma história que não podia ter outro fim em virtude das coisas que esse pilantra está fazendo com o Vasco há muito tempo. É um presidente que só se preocupou em dar boa vida para a família, não se preocupou hora nenhuma com o time, não se preocupou hora nenhuma com o clube. O Vasco vive numa bagunça administrativa. O Vasco é lesado no contrato com os fornecedores, que já foi apontado pelo Conselho Fiscal do clube e que faz faltar dinheiro para reforçar o time. E esse cara não fez nada, porque tem conselheiros que protegem ele e na hora H de uma votação importante seguram o lado dele. Então, eu não sei, eu posso já falar tudo que eu tenho que falar agora ou vamos falar durante o programa? Não, você pode falar tudo que você tem para falar, porque certamente você vai repetir isso durante o programa e a torcida do Vasco está querendo te ouvir. Não, então, em relação à parte do Vasco, é isso. Em relação à parte da briga, é bom a gente agora colocar as coisas, os pingos nos is. Em todo lugar, infelizmente, tem bandido. Então não vai ser no meio do futebol que você tem bandido até dentro da diretoria dos clubes, que não vai ser a torcida organizada que não vai ter. Agora, tem que separar bem para não generalizar, que já a generalização é péssima, como fizeram naqueles confrontos até na rua dos manifestantes há um tempo atrás, dizendo que todo mundo era bandido, todo mundo era pilantra porque quebrava banco, quando na verdade era uma meia dúzia que quebrava banco e a maior parte foi defender a sociedade. Então ontem, o que se viu, e eu estou falando de cadeira, porque eu tenho vários amigos lá, hoje eu poderia estar chorando a morte de vários amigos, e que não são pessoas de torcida organizada não, por acaso todos os amigos meus que foram, tem uns 3 ou 4 que são, mas tem uns 20 que não são, que são pessoas que trabalham todo dia, que não, apesar de torcida organizada também tem muita gente que trabalha, mas são pessoas que não vivem de torcida organizada, não são filiadas à torcida organizada e foram lá por amor ao Vasco. E viram, primeiro, um estádio sem policiamento, isso não existe. Tem que saber quem é o irresponsável que autorizou um jogo sem policiamento. Quem é o imbecil que começa um jogo sem policiamento. Jogo final, jogo decisivo. Podia ser, Ronaldo, podia ser a primeira rodada. Eu até entendo o que você falou, um jogo decisivo, o risco é muito maior. Claro. Mas podia ser primeira rodada, podia ter problema, Ronaldo. Sempre pode ter problema, sempre tem problema. Futebol mexe com paixão. Futebol, você não pode ter um jogo, infelizmente, sem policiamento, isso não existe. E aí, você vê um ex-delegado como o Lopes tirar a farinha pra cima do Dinamite do Peralta, porque tira mesmo, porque os dois são frouxos. Mas ele, como delegado, não fez nada porque a polícia não estava lá. Por que ele não foi lá e mandou a polícia entrar, então? Só vai tirar farinha pra cima dos outros? Que delegado é esse? E é uma vergonha saber que o cara desse, sócio do Vasco, que não estava preocupado com os torcedores, com os sócios do clube que estavam lá. Esse cara tem que ser expulso do quadro social do Vasco quanto antes, que não é digno de ser sócio do Vasco. E não vem com esse papo de que, estava defendendo as cores do Atlético. Não, porque uma coisa defender as cores do Atlético, é ele montar um time bom para ganhar do Vasco. Isso é uma coisa. Isso aí é o papel dele. Agora, ele fechar os olhos porque estava acontecendo na arquibancada, quando existia um clima de guerra, existiam vascaínos apanhando, e isso aí, como sócio do Vasco, é inadmissível que esse cara faça. Outra coisa, a gente vai falar aqui de bom senso. Para mim esse bom senso acabou. Acabou essa palhaçada de ficar um dando a bola pro outro, um sentado pro outro. Porque bom senso mesmo
era se os jogadores parassem a rodada quando estava acontecendo aquilo no estádio de Joinville. Bom senso seria se os jogadores do Atlético Paranaense tivessem solidarizado com Pedro Quem, que estava com a família dele na arquibancada. Mas nessa hora não tem bom senso. Cadê essa união? Eu quero saber, esses jogadores que ficam batendo bola 1, 2 minutos, por que nessa hora não teve bom senso? Esse movimento tá falido desde o início, porque quando vários pontos ali, é cada um por si. Ficou provado isso, com a reação dos jogadores do Atlético. E por fim, eu vou passar a bola aí, que depois a gente continua, porque senão eu já tô falando demais e tô me alterando aqui. Não tá falando demais não, tá tudo beleza pura, eu tenho...